Hoje na nossa série de Química Orgânica que eu trato aí das reações orgânicas, eu vou apresentar para vocês as reações orgânicas de adição, de forma bem objetiva, com exemplos bem simples, para ajudar você na sua revisada. As reações orgânicas de adição, como eu apresentei no vídeo passado, trata aí das reações nas quais ocorre a adição de um novo componente na estrutura orgânica em questão. As reações orgânicas de adição, elas sempre ocorrem em compostos insaturados. O que significa dizer compostos insaturados? Relembrando, compostos insaturados são os que apresentam ligações duplas ou triplas, como é o exemplo aqui do eteno, que é a substância que vai nos ajudar a entender os diferentes tipos de reações orgânicas de adição hoje, tá bom? Para poder facilitar o entendimento desses diferentes tipos de reações, é interessante a gente se situar usando um exemplo genérico geral. E para isso, considerem aqui que nós temos essa substância, o eteno, reagindo aí com uma substância de estrutura AB. Ao colocar o eteno e essa substância AB em contato e fornecendo as condições reacionais necessárias, vai acontecer aqui um processo de transição reacional de formação de radicais livres. Para lhe ajudar a entender o que é um radical livre, basta a gente considerar o seguinte, o radical livre vai surgir quando uma dessas ligações entre os carbonos é rompida. Nós sabemos que essas ligações aqui são formadas de pares de elétrons, então eu vou representar essa estrutura aqui do lado com essa ligação rompida, tá bom? Vai ficar assim, o hidrogênio, o carbono, a ligação simples remanescente no outro carbono e o hidrogênio. Vamos colocar aqui os hidrogênios de cima, tá? E aí, essa ligação que se rompeu, como se trata de um par de elétrons, cada carbono ficou com um elétron. Então, eu vou botar aqui o elétron do carbono da esquerda e o elétron do carbono da direita. Sabemos agora que essa estrutura está instável, ela precisa, cada carbono, fazer uma nova ligação, certo? Daí, então, o que acontece? Ao passo que forma-se o radical livre a partir da estrutura do eteno, essa ligação aqui, entre os átomos A e B, também é rompida, formando também radicais livres, dos quais cada um possui aí um elétron para poder compartilhar eventualmente com alguma outra estrutura, tá? E olha aí o que acontece, nós temos exatamente uma estrutura aqui em cima que precisa receber elétrons para poder fazer a estabilização. No momento que isso acontece, ocorre aqui uma interação, essas estruturas se aproximam e forma-se aí uma nova estrutura composta pela união entre os dois compostos iniciais. Aqui fica a estrutura, o elemento A, e aqui o elemento B. Então, essa é a estrutura, o mecanismo geral de uma reação de adição. Como nós vimos no vídeo anterior, podem ocorrer 4 principais tipos de reações de adição. O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é a hidrogenação. A hidrogenação constitui aí na adição de hidrogênio. Temos aqui o C2H4, que é o eteno, reagindo com uma molécula de gás hidrogênio. Vou desenhar aqui a reação utilizando o esquema genérico que eu apresentei para vocês e ficaria assim, o eteno reagindo com a molécula de gás hidrogênio. Teríamos aqui, o rompimento dessa ligação e dessa ligação, formaríamos o radical livre, e aí um hidrogênio desse se liga a um carbono e o outro hidrogênio se liga ao outro carbono, ficando então como resultado a estrutura
CH3, CH3. Nesse caso, então, nós temos aqui, ó, o eteno se transformando em um etano por meio de um processo de hidrogenação. Legal? Vamos dar uma olhadinha agora como seria o processo de halogenação. Na halogenação, nós já vimos que se trata da adição de um halogênio. Nós podemos representar, por exemplo, com essa reação, onde o eteno reage com uma molécula de gás cloro. Desenhando aqui, ó, o eteno novamente. E aqui o gás cloro, que é o Cl2. É exatamente similar à reação anterior, só que no lugar dos hidrogênios temos cloros. Temos o rompimento dessa ligação e de uma dessas ligações. Um cloro desse se liga a um carbono, o outro cloro ao outro carbono, e aí como resultado nós temos aí a formação do CH2Cl, ligação simples, em outro CH2Cl. Trata-se então aqui, ó, do 1,2-dicloro etano. É um haleto orgânico, tá bem? Aulas de nomenclatura, acesse esse card que está aparecendo aqui para vocês, tá bom? Vamos agora dar uma olhadinha na hidrohalogenação. A hidrohalogenação trata-se aí da reação com um halogenidreto. Um halogenidreto é uma substância composta por um halogênio ligado a um hidrogênio. Aqui, por exemplo, nós temos o ácido clorídrico. Vamos ver como é que fica essa reação, ó. Vamos pegar o etano novamente, estruturá-lo aqui com a fórmula aberta. E ele vai reagir com o ácido clorídrico. Ocorre o rompimento entre as ligações, formam-se os radicais livres, o hidrogênio vai se direcionar para um carbono e o cloro vai se direcionar para o outro carbono, formando aí o CH2Cl, ligação simples, CH3. Temos, portanto, aqui agora novamente a formação de um haleto orgânico, que se trata aí do cloroetano. Para finalizar as nossas reações aqui de adição de compostos orgânicos, vou apresentar para vocês a reação de hidratação. Trata-se da reação na qual a água é adicionada a um composto insaturado com uma observação. A água, quando se rompe, ela forma aí um hidrogênio juntamente com uma hidroxila. Esses dois grupamentos vão se combinar com o composto insaturado. Vamos ver aqui como é que fica. Ó. Eteno, em sua estrutura, vai reagir com a água. Vamos desenhar a água aqui aberta, vai ficar, ó, H2, ó. Ocorre então, ó, o rompimento de uma dessas ligações e aí, ó, a hidroxila vai se encaminhar para um dos carbonos e o hidrogênio vai se encaminhar para o outro carbono. A estrutura final será CH3, ligação simples, CH2, ligação simples, OH. Temos então aqui a formação de um álcool. O álcool aqui é o etanol. Perfeito? Então, ó, de forma resumida,
A hidratação de um eteno forma um álcool, tá? Forma o etanol. Se você quiser baixar aqui a nossa folhinha de resumo, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Eu agradeço a você que assistiu até aqui e espero encontrá-lo novamente no próximo vídeo. Bons estudos para você e até a próxima revisada aqui do nosso canal.